Você é muito bom no que você faz, mas parece inseguro só porque trava quando precisa falar. E pior, com isso você perde oportunidade, autoridade, às vezes perde até dinheiro. Não por falta de competência, mas por falta de saber se comunicar sob pressão. Então, se você sente medo de falar em público, trave a apresentação, reunião, vídeo, ou até quando precisa se posicionar, esse vídeo aqui é para você. Que a maioria das pessoas tenta resolver isso do jeito errado. E sem perceber, piora ainda mais esse problema. Hoje eu vou te mostrar por que você trava, como controlar melhor esse medo antes e durante a fala, e o que vai te ajudar realmente a destravar. E não é aquele papo de imagina todo mundo pelado, não. Porque isso aí, além de não ajudar, pode até trazer outro problema. Prazer, eu sou o Thiago Comunica e eu ajudo você a transformar sua comunicação em autoridade, posicionamento e resultado. Na maioria das vezes, você não tem medo de falar, você tem medo do que pode acontecer quando você fala. Você tem medo de esquecer, medo de travar, medo de parecer ruim, medo de ser julgado, medo de falar uma besteira e parecer menos capaz do que você realmente é, do que você sabe que é. E isso muda tudo, porque quando seu cérebro entende que aquele momento é um risco, ele não entra em modo de comunicação, ele entra em modo de defesa, ele entra em modo de proteção. É por isso que às vezes você sabe o assunto, mas sua voz muda, sua mente apaga, o seu corpo acelera, parece que seu cérebro foi fazer home office e não te avisou. E isso é mais comum do que parece. Inclusive tem uma ideia muito famosa, baseada em estudos bem antigos, lá de 1970, e depois foi revisitada de forma acadêmica por uma universidade lá da Inglaterra. Que ela demonstra o quê? O medo de falar em público, em muitos contextos, apavora mais as pessoas do que o medo da própria morte. Então, se você trava em público, relaxa, você não é um caso raro. Você só está lidando com uma das situações que mais ativa tensão social nas pessoas. E agora vem o erro que mais piora esse medo. A maioria das pessoas entra para falar tentando não errar. E isso parece inteligente, mas é exatamente aí que começa a dar ruim. Porque quando você entra pensando, não posso travar, não posso esquecer, não posso parecer nervoso, não posso pagar mico, você entra em estado de vigilância. E vigilância mata sua presença. Você para de se comunicar, começa a se vigiar. Deixa de focar na mensagem e começa a focar em você. E aí sua fala perde naturalidade, perde clareza e você perde conexão. Então guarda essa frase aqui porque ela é muito importante. O medo de falar em público muitas vezes não nasce da fala, ela nasce da autoobservação excessiva. Você não está só tentando se comunicar, você está tentando se proteger ao mesmo tempo. Agora deixa eu te falar uma coisa que realmente ajuda muito, mas que pouca gente explica direito. A melhor forma de controlar o medo antes e também durante a fala é conhecer o assunto ao máximo. Não é porque você vai decorar tudo. Na verdade, decorar demais às vezes até atrapalha. Porque quando você só decorou, se esqueceu uma linha, parece que o sistema inteiro desaba. Agora, quando você domina o assunto de verdade, você ganha liberdade, você ganha repertório, ou seja, você tem mais opções e consegue explicar a mesma ideia de maneiras diferentes. Você consegue voltar se sair um pouco da linha e também responder perguntas com mais segurança. E aí você consegue adaptar sua mensagem para quem quer que esteja ouvindo. E isso reduz muito a ansiedade. Que boa parte do medo vem da sensação: e se eu me perder? Mas quando você domina o tema, você sabe que mesmo se der uma desviadinha, você vai conseguir voltar. Então guarda isso daqui. Quem decora depende da memória. Quem domina depende da compreensão. E a compreensão é muito mais forte do que a memória, principalmente em situações de pressão. Agora tem uma verdade que costuma aliviar muita gente. As pessoas não estão ali te julgando do jeito que você imagina. Ninguém está assistindo a sua apresentação pensando assim, ó, faltou uma pausa estratégica ali, hein? Mas essa abertura poderia ter sido um pouco mais impactante. Faltou um pouco de presença de palco. Calma. A maioria das pessoas está muito mais interessada em uma coisa só. Isso aqui vai me agregar alguma coisa ou não? Ou seja, o público está muito mais interessado no seu conteúdo do que na sua perfeição. E isso é libertador. Porque quando você entende isso, você para de tentar parecer impecável e começa a focar em ser claro, útil e presente. Ironicamente, é exatamente aí que
que você começa a se comunicar melhor. Porque a comunicação boa não é sobre parecer incrível, mas sim sobre fazer a outra pessoa entender. Então, antes de falar, em vez de pensar, nossa, eu preciso ir bem, pensa assim, o que essa pessoa precisa entender quando eu terminar de falar? E isso já muda muito o seu estado mental. Essa conversa tem uma continuação importante, porque uma coisa é destravar o medo, outra coisa é aprender a falar bem de verdade. Saber prender a atenção, saber apresentar melhor, usar pausa, ritmo, abertura forte, presença de verdade. E até gravar vídeos para outras plataformas sem parecer duro, travado, artificial. E eu vou fazer um vídeo exatamente sobre isso. Então, se você quiser receber a parte mais avançada de apresentação, vídeo, retenção, além de outros assuntos, já se inscreve porque os próximos vídeos vão falar exatamente sobre isso. Inclusive, eu aprofundo bastante esses temas nos meus cursos, mentorias. Comunicar bem hoje não é só falar bonito, é saber se posicionar, vender, influenciar e transformar sua comunicação em resultado real. Agora, se eu tivesse que passar só um exercício para você começar a destravar de verdade, seria esse daqui, ó. Presta atenção. Durante 7 dias, você vai gravar 1 minuto por dia falando qualquer tema simples. Pode ser uma ideia, uma opinião, alguma coisa da sua área, ou alguma coisa que você aprendeu, até uma fofoca. Mas tem 3 regras. Você não pode parar e apagar o vídeo no meio. Você não pode recomeçar. E você não pode buscar perfeição. Seu objetivo não é gravar bonito. Seu objetivo é ensinar o seu cérebro que se expor não é perigoso. Porque é isso que começa a te libertar de verdade. Você não vence o medo esperando se sentir pronto. Você vence o medo ensinando o seu corpo que aquilo não é uma ameaça real. E isso só acontece com repetição, igual na academia. Então, resumindo, se você quer perder o medo de falar em público, você precisa parar de tentar parecer perfeito. Precisa focar mais na mensagem do que em você mesmo. Além de dominar o conteúdo suficiente para ter liberdade na sua fala. Quando você sabe o que você está dizendo de verdade, você não fala preso, você fala com muito mais presença. E deixa eu te falar uma verdade final. Tem muita gente boa demais vivendo abaixo do próprio potencial só porque não consegue sustentar a própria voz quando mais precisa. Talvez seja você, mas isso dá para mudar. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu travo, porque eu sei que vai fazer sentido trazer a parte 2 com técnicas mais avançadas de apresentação, presença e também sobre gravação de vídeos.